O Nintendo 3DS foi um dos portáteis mais incríveis da Nintendo, pois além da sua biblioteca variada e cheia de jogos, o portátil aceitava jogos do Nintendo DS, que era outro que tinha muitos, mas muitos jogos. Então, se fosse somente por esse fator, eu começaria dizendo que sim, vale muito a pena ainda comprar um Nintendo 3DS em 2021. Mas tem outros fatores que vou precisar te explicar no decorrer do vídeo, pois acredito que se a sua intenção é ter um portátil cheio de jogos, você pode gastar mais do que imagina. Vou te explicar agora. Se a sua intenção ao comprar o 3DS é desbloquear ele e encher um cartão SD e jogos piratas, tudo que vou falar daqui pra frente talvez não seja para você, pois o que vou analisar é com o uso do Nintendo 3DS e jogos originais, pois mesmo tendo uma biblioteca extensa de jogos, comprar um a um deles vai ser o seu desafio, mesmo que você encontre usados com valores menores que R$50 cada jogo, às vezes até menos, pois tem pessoas que vendem pacotes de jogos num valor fechado, onde cada jogo sai num valor excelente. O problema vai ser achar os seus títulos prediletos, pois os jogos em mídia física não são mais vendidos oficialmente, lhe fazendo recorrer à eShop do 3DS, que preciso lhe dizer, será fechado em breve, e quando isso acontecer, não sei lhe explicar bem como será o uso da sua conta digital atrelada aos jogos. Suponho que você poderá usar os seus jogos comprados, mas não poderá baixar novamente da loja, já que o acesso a ela irá encerrar. Enfim, talvez seja uma boa olhar a eShop do 3DS em busca de promoções de jogos por lá, mas armazene bem esses jogos. Outro fator que você não terá para onde correr é na vida útil da bateria do videogame, pois estamos falando de um videogame que na sua versão base foi lançado em 2011, então se for pegar um dos primeiros modelos, não conte com seu uso portátil longe da tomada. Mas você tem outros modelos do 3DS. Na verdade, você tem muitos outros modelos do 3DS, pois após o Nintendo 3DS padrão, tivemos o 3DS XL, ou LL se você comprar uma versão europeia. Depois tivemos o 2DS, o 2DS XL. Depois a Nintendo lançou o Neo 3DS, que tinha um hardware mais potente e melhor funcionamento do efeito 3D. Não satisfeita, lançou o Neo 2DS e Neo 2DS XL, que melhora o hardware, mas não tem o efeito 3D. Acredite, aqui temos muitas versões, modelos e edições especiais. Se você for um colecionador, talvez encontre um atrativo aqui, pois foram consoles muito bonitos e bem feitos. E posso dizer, resistentes, pois achamos aparelhos de 2011 funcionando com as conhecidas marcas de usos, mas que essas, se você quiser o videogame para deixar na sua estante, você pode trocar a carcaça, que não tem um valor alto. Achei no AliExpress carcaças entre R$70 e R$180, até mesmo com as edições especiais, o que te permitiria comprar um 3DS comum e trocar a carcaça para ter uma edição especial na sua estante. Enfim, as possibilidades são muitas, então vale a pena fazer essa substituição para ter um videogame sem marcas de uso ou para expor um Nintendo 3DS na sua melhor forma. Como estive falando de 3DS usados, vale citar que o preço de um novo, daqueles que mantiveram em estoque, está num valor que você compra um Nintendo Switch Lite ou Switch tradicional com dock. Então, não recomendo, a não ser que você deseje um 3DS jamais usado e pode pagar por isso. Se esse não for o seu caso, nos usados, prepare-se para trocar o analógico, pois dificilmente achará um analógico que não esteja gasto, pois aquela borracha do analógico, por melhor que fosse, em anos de jogo acabaria saindo de toda forma. Então é possível comprar um analógico na internet e trocar o mesmo. Vai exigir um pouco de cuidado, pois estamos mexendo em peças pequenas, mas acredito que você consegue fazer a troca. O Nintendo 3DS também teve muitos acessórios que vale a pena ficar de olho antes da compra. No design original do 3DS, não foi planejado ter um segundo analógico por conta da tela sensível ao toque, que vale citar, não é similar ao celular de hoje.
As telas do 3DS eram resistiva, uma tecnologia anterior que respondia à pressão na tela, então o 3DS vinha com uma caneta apropriada, que vale ficar de olho, pois se não vier no seu 3DS, você pode comprar fora parte, somente prestando atenção se a caneta é para 3DS ou 3DS XL, pois a caneta do segundo modelo é maior. Mas foi lançada uma base com um segundo analógico, que foi muito útil para alguns jogos, que talvez venha valer a pena você ficar de olho. Tivemos base com bateria extra para prender na parte de baixo do 3DS e render mais horas de uso. Película para a tela, pois o modelo de 2011 encostava a tela de cima na parte plástica de baixo. Já os modelos depois começaram a vir com as borrachinhas que preveniam a tela de cima tocar na tela de baixo. Bolsas para carregar o 3DS, porta-fitas e muitas, anota o que eu estou te falando, muitos acessórios. Como o 3DS vendeu muito, a turma que fazia acessórios encheu de possibilidades. Mas eu te recomendo que procure sempre o original, que é o carregador, pois esse, além da entrada específica, tem a voltagem apropriada. Então, procure o carregador original, mesmo que alguns te forcem a usar um adaptador, já que tivemos muitos modelos europeus por aqui, que tinham diferença do modelo da tomada para o nosso padrão brasileiro atual. Foram muitas informações que te passei aqui, para que você consiga tomar a sua decisão com sabedoria, pois sei que pode bater o saudosismo e você só lembrar da parte boa, mas quero te mostrar todas as possibilidades e tudo dentro da legalidade. E vou ficando por aqui. Coloca nos comentários se já passou pela sua cabeça comprar um 3DS esse ano. Eu confesso que tive vontade de ter um. Fiz toda essa pesquisa para você e vou ficar com o 3DS somente no meu coração. Mas você vai comprar um? Ainda tem um 3DS? Não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal. Abração e até mais!